Você já se perguntou quem realmente é Paracelso em Lies of P? E se eu te dissesse que ele pode ser muito mais antigo e muito mais importante do que o jogo deixa transparecer? Hoje vamos mergulhar fundo em uma teoria que conecta alquimia, transcendência e até mesmo o mágico de Oz. Fica comigo até o final, porque essa história vai te fazer olhar para o jogo com outros olhos. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Faos. Aqui falamos sobre notícias, vazamentos, dicas, teorias e novidades do mundo dos games. Então, já se inscreva, ativa o sininho, comenta e compartilha. Já batemos a primeira meta dos 1000 inscritos, né? E agora nós precisamos alcançar a meta dos 5000 inscritos para continuar nossa jornada rumo ao topo e tornar o canal Faos um dos maiores canais sobre games do Brasil. Agora, sem mais demora, bora pro vídeo! Pessoal, na DLC de Lies of P Overture, explorando o hotel, acabamos por encontrar uma caixa com uma carta dizendo que a pessoa que escreveu não poderia ficar ali, pois teria outros assuntos para resolver. Ele pede para continuar enviando as moedas douradas através da caixa, que nós usamos para comprar as pedras do cubo anelar. A carta está assinada como G, e fica o mistério de quem seria essa pessoa. Acontece que a caixa tem um dono que nós já conhecemos no jogo base, Diangelo. Mais pra frente, descobrimos que ele é, na verdade, Paracelso, um personagem misterioso com ligações profundas com os alquimistas, e que abre a porta para a sequência do jogo e a conexão com o universo de O Mágico de Oz. Nas ruínas do templo, encontramos um boss, o Guardião Angustiado. Ao trocar seu ergo, recebemos uma arma chamada Cavaleiro Pálido. Ok, Falso, mas onde você quer chegar? Então galera, Diangelo é um ser que transcendeu e o jogo não nos dá uma medida clara de quanto tempo os alquimistas vêm trabalhando nesse projeto de transcendência. Acredito que o Guardião Angustiado era uma pessoa comum que não suportou o processo e acabou se transformando naquele ser deformado, assim como aconteceu com Andreus. Outra pista está na descrição da arma Olho de Ouroboros, que pegamos ao trocar o ergo da Lassáxia. Ela é descrita como uma arma lendária encontrada na abadia de Ark, forjada por um alquimista lendário. A descrição diz que esse alquimista lendário, Felipe Paracelso, era uma lenda entre os alquimistas e que a arma que ele criou, ao modelar ali a marca do Ouroboros, simbolizava a totalidade, ou seja, Paracelso pode ser muito mais antigo por ser tratado até como uma lenda pelos alquimistas. Ou seja, pessoal, Paracelso é um ser muito mais antigo do que parece. Lassáxia teria sido a primeira a ter sucesso ao transcender, mas sabemos que os alquimistas são bem antigos. Eles podem ter iniciado tudo isso ao encontrar um item milagroso ou após o encontro com um certo anjo, ou até mesmo com outro ser encontrado no subterrâneo do hotel. O fato é, Felipe Paracelso é muito mais antigo do que parece. Ele poderia ser o cavaleiro que encontra a árvore dourada, ou até mesmo alguém que fazia parte da antiga Krat antes mesmo disso, integrando a sociedade que vivia onde hoje se encontra a relíquia do Trimegisto. Lies of P continua me impressionando bastante com todo esse conteúdo simplesmente colocado ali. São esses pequenos detalhes que trazem riqueza à lore do jogo. E convenhamos, a DLC saiu, mas não nos deu muitas pistas. Muitas respostas também não. Com isso, podemos procurar e encontrar pequenos fragmentos do que podem ser as verdades de Krat ou podem ser as mentiras que os criadores querem que fiquemos de olho ali enquanto eles vão por outro lado para nos surpreender lá na frente. Acredito que ainda temos espaço para mais DLCs, tanto para o primeiro quanto para o segundo jogo, né? E olha que eu já especulando, né, falando aí sobre mais DLCs, sendo que ninguém comentou nada sobre isso. E principalmente falando sobre DLC para o segundo jogo, né? O que não faz o menor sentido, mas é o que a gente gosta de tá aí pensando, né? Quanto mais conteúdo sobre o jogo que nós gostamos, melhor. Mas me digam o que vocês acham dessa teoria do Paracelso. Deixe nos comentários aí.
Esse vídeo vai ficando por aqui, mas antes de sair me ajuda com um like, a inscrição e um comentário. Alcançamos os primeiros 1000 inscritos, mas agora o desafio é chegar nos 5000 inscritos para começar a fazer do canal Falso um dos maiores canais sobre games do Brasil. Se puder compartilhar com os amigos, vou ficar mega agradecido. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e falou!